presidente americano Donald Trump anuncia que vai mandar os imigrantes ilegais para Guantánamo. Você já ouviu falar desse lugar? Segundo a avaliação de alguns que já discutiram, debateram esse lugar, o que acontece lá, seria assim uma espécie de sucursal do inferno. Eu vou te falar um pouquinho sobre Guantánamo, assim que você der um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Alright? Então vamos lá. A prisão de Guantánamo, que fica em Cuba, é para onde os piores terroristas que você possa imaginar começaram a ser mandados a partir do ano de 2002. Imagina Talibã, Al-Qaeda, presos terroristas do Afeganistão, do Iraque. Pense nos filmes que você já assistiu no cinema, em que aparecem presos, tentando fugir o tempo todo daquela prisão. Então são tratados como animais, torturados, e aqueles que tentam fugir pelas muralhas acabam morrendo no mar, na tentativa de fugir a nado, o que é praticamente impossível. Inclusive a ONU chama Guantánamo, o que acontece lá em Guantánamo, de métodos cruéis e técnicas de interrogatório degradantes. A ONU já mandou fechar, já pediu, porque não tem como mandar, os Estados Unidos são sempre soberanos. Eles decidem a vida deles e não querem saber o que o mundo pensa. Mas agora o presidente americano está anunciando que há 30 mil leitos disponíveis para os imigrantes ilegais em Guantánamo. O Trump falou assim: temos 30 mil leitos para colocar os piores criminosos estrangeiros que ameaçam o povo americano. Alguns são tão ruins que não confiamos nos países de origem para mantê-los. É um lugar duro de sair de lá, já avisa Trump. Inclusive a secretária de Segurança Interna falou o seguinte, Kristi Noem, assessora do Trump, acrescentou a seguinte frase: o povo de nosso país quer esses sacos de lixo fora daqui, para que suas cidades estejam mais seguras. Nossa Senhora, quanta delicadeza, quanto respeito, quanto carinho. Eu quero dizer aqui o seguinte, não se pode confundir imigrantes em situação irregular ou imigrantes ilegais, como queiram, não se pode confundir isso com bandidos condenados da pior espécie. São 11 milhões de imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos. 1,5 milhão deles têm uma sentença de deportação dada pela Justiça. Entre eles, 38 mil brasileiros. Então não será nada demais, nada incomum, que você que está me ouvindo aqui, vendo essa crônica, conheça alguém, certo? Nessa situação. Então imagina a condição psicológica dessas pessoas. Precisa ver qual é a situação de cada um. É difícil? É difícil? É. Mas antes de qualquer decisão, de qualquer medida precipitada, medida extrema, é preciso saber qual é a situação de cada um desses imigrantes. Mas o Trump não quer saber. O objetivo dele é limpar, da pior maneira possível, os Estados Unidos, sem levar em consideração que o país foi fundado, colonizado por imigrantes ingleses. Isso lá em 1770 e alguma coisa. A gente não costuma ouvir falar, várias pessoas que viajam a passeio, fazer turismo, que Nova York é a cidade mais miscigenada do mundo. Então, isso é um elogio. Significa o quê? Porque às vezes a gente fala e não sabe o que significa o que está dizendo, A gente vai falando aqui nem papagaio, porque os outros falaram. Significa que lá existe uma grande mistura de culturas de todos os países, de todas as regiões do planeta. E isso é uma coisa positiva, que acontece aqui em São Paulo também. Então, eu acho que você pode dar uma opinião sobre isso, escreve aí nos comentários. Mas é sempre bom dizer que quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente pesquisar sobre o assunto, estiver melhor informado, mais confortável a gente fica para dar uma opinião, ok?
porque tem muito preconceito nessa hora, tem muita gente que acha que tem que pegar todas as pessoas e colocar na mesma prateleira, e não é bem assim. O maior problema é essa postura do novo presidente americano, que acaba prejudicando até mesmo as pessoas que estão lá há muito tempo, morando em situação absolutamente normal, regular, legal. Porque esse discurso raivoso do Trump estimula o preconceito contra os estrangeiros. 30 mil vagas em Guantánamo para acomodar, segundo a definição de Trump, os piores criminosos estrangeiros, mas com toda a hospitalidade. A gente se fala na próxima crônica. Tchau!